E aí, gremistas? 3-1 aí no Fluminense. Primeiro jogo aí das oitavas de final da Copa do Brasil aí. Estamos defendendo o nosso pentacampeonato rumo ao Hexa aí. E assim, eu gostaria de começar em primeiro lugar. Eu queria mandar só uma saudação aí ao seu Rogério aí, Boca Santa, líder do Império Bizantino no Rio Grande do Sul aí. E aí, seu Rogério, 3-1, o senhor falou aí, meu bruxo? Pode crer? Eu queria dizer o seguinte, já começar falando do grande destaque da partida. Lucas Barrios, que centroavante, que média de aproveitamento. Um cara sumido em campo e não por culpa dele. Que centroavante, que contratação. Queria também dar uma ressalva. O que eu queria dizer é o seguinte, eu vou começar comentando o seguinte. Vamos falar do Grêmio 2-1 e do Grêmio 3-1. Vamos falar do Grêmio até os 25 minutos do segundo tempo e depois dos 25 em diante. Minha gente, saímos em primeiro lugar. O Grêmio está se tornando um pandemônio. A bola alçada na área da dita melhor zaga do Brasil. Jeromel e Kahneman são excelentes. Kahneman, principalmente por cima, até nem falha, porque ele dá aquela segurada no cara e ninguém vê, né? E o cara que ele tá marcando não sobe. Mas o que eu queria dizer assim, há muita desatenção. O Grêmio marca homem a homem. A bola alçada na área e tá tendo defeito aí. O Jeromel hoje, pelo menos, estava atrasado, há dúvidas na marcação. E resumindo, tá um pandemônio. Bola alçada na área do Grêmio. Outra coisa, o Grêmio tem muito. O Fluminense, um time certinho, muito bem armado pelo Abel Braga aí, treinador que não é bobo, né? Muito bem armado, jogando na característica dele, marcando lá a saída de bola do Grêmio e consequentemente os volantes do Grêmio, né? Queria dizer aqui uma coisa que eu me equivoquei, talvez por euforia de torcedor, como eu digo, esse canal é feito por torcedor. Arthur não pode ser meia, ele é um excelente volante com um ótimo passe e visão de jogo, um cara que realmente, junto com o Michael, quando voltar, chegam à frente com o Ramiro também. O Grêmio, se corrigir todos os defeitos que tem com esse centroavante chamado Lucas Barros, nós somos campeões de todos os campeonatos que jogarmos, não só candidato a título. Só precisa corrigir. O Grêmio, até os 25 minutos do segundo tempo, o Grêmio não tinha lado esquerdo. Cortez, uma nuvem na frente. Pedro Rocha, depois eu falo dele. O lado esquerdo não existia. Cortez, uma bola nas costas atrás da outra, marcando, muito fraco na marcação. Léo Moura, eu já queria dizer aqui, excelente jogador, experiente, pode jogar na lateral, só não consegue ter sequência. Cansado, errando passe da intermediária porque não tem perna para subir. Entendeu? Marcando do jeito que dá. Até me surpreende Léo Moura marcando. Entende? Então, assim, o Grêmio não tem lateral. O Grêmio sufoca e larga a responsabilidade de armação e de saída, e não de saída de bola, mas do meio para frente dos volantes. E isso pode acabar, como é que eu posso dizer, comprometendo os jogadores como o Arthur, que é um excelente jogador. Só tem Luan no meio. Luan precisa de um companheiro. E a hora que Arthur subiu e foi esse companheiro, saiu o gol. Pedro Rocha, inclusive eu queria dizer, o Grêmio estava perdendo, estava empatando em 1-1 e parecia que no máximo, a gente sabe disso, até os 25 minutos, vou frisar de novo, 25 minutos do segundo tempo, e depois vou explicar por quê. O Grêmio dava sinais de que 2-1 a pau e corda e seja o que for lá no Rio, na volta, dia 31 de maio. O Grêmio fez uma excelente partida, mas até os 25 minutos tem todas essas coisas aí. O Grêmio precisa de um companheiro pro Luan.
né? Pedro Rocha, aí as oportunidades que até então o Grêmio tinha tido, que foi com ele foi fatal em errar os gols. E isto, no jogo de hoje, onde o Grêmio teve muito mais sorte que juízo, não fez falta. Mas faz tempo que o Grêmio tem esses erros de finalização e acaba dando a volta por cima. Uma hora nós vamos pecar neste quesito e vamos estar fora no mata-mata. Então, assim, o Pedro Rocha hoje, realmente, por toda a sua função tática que tem, corre o jogo, os lados do campo inteiro marcando, é visível que merece um banco. E logo falarei por quê. Tem a ver com os 25 minutos do segundo tempo. Então, o que eu queria dizer, o Grêmio tem todos esses defeitos. Com a volta de Bolanhos, que teoricamente tem que ser o companheiro do Luan, um pouco mais à frente, com o Barros lá dentro. O Grêmio precisa jogar com os laterais, precisa novamente, vou dizer, jogar com as características de um camisa 9. Fazer o que o Fluminense faz com o camisa 9 deles, o tal do ceifador. O Grêmio precisa jogar como o Fluminense joga com o ceifador. Ter características de quem joga com o centroavante. Precisa ter articulação no meio para os laterais também poder jogar. Que volte Edilson logo. E vou dizer mais uma coisa. Então, todos esses defeitos o Grêmio tem. O Grêmio precisa melhorar. Esse pandemônio da bola aérea tem que acabar. Renato tem que corrigir isso aí. O segundo gol do Grêmio é uma jogada ensaiada. Mais uma vez deu certo. Kahneman escora e o matador chega e faz. Mas até então o Grêmio não produzia muita coisa. Sucumbindo à marcação sufocante do Fluminense o jogo inteiro. Lá na saída de bola do Grêmio. E o recuo muito bem armado. E novamente as linhas massacrando a criação do Grêmio, que só tem o Luan, que hoje esteve bem, à sua maneira. Mas esteve bem procurando o jogo, tentando resolver sozinho. Ele, Arthur, realmente não tira o mérito. Grande jogador esse rapaz, mas volto a dizer, uma hora sucumbirá numa função que não é sua. O Luan precisa de um companheiro até os 25 do segundo tempo. Eu queria dizer que o Grêmio talvez sugestione realmente um 10 para jogar com o Luan, até tentar o Gaston, né? Mas, se isso não acontecer, entre os 25 minutos do segundo tempo, aonde sai Pedro Rocha e entra Everton. Everton, que esse é o segundo destaque do jogo, e fez o lado esquerdo jogar, e fez o Grêmio conseguir triangulações com toda a sua velocidade, drible. Foi companheiro do Luan, os dois se entendem muito bem, e o Grêmio realmente tinha, até os 25 minutos do segundo tempo, tinha mais volume de jogo, um toque de bola, sabendo girar bem a bola sem perder, de um lado para o outro, com os volantes, com a zaga, né? Mas morria ali. E Everton, do lado esquerdo, fez o lado esquerdo, inclusive Cortez, ofensivamente funcionar. E dali sai o terceiro gol do Grêmio. Que matador! Lucas Barros, que contratação, que jogador, minha gente! Então é isso que eu digo. O Grêmio teve mais sorte que o juiz, foi aguerrido. Um juiz onde deixou tudo acontecer. Achei que estava pipocando para o lado do pau de arroz, mas não. O laço pegou e nós soubemos devolver. Aquele Scarpa entrou de uma maneira bandidíssima, né, no Barros, e esse cara aí vai fazer história no Grêmio. Então é isso que eu digo. Queremos o Grêmio dos 25 minutos do segundo tempo em diante. Se o Grêmio resolver todos esses problemas que o Grêmio tem, o Renato tem que conseguir resolver isso daí, né? Arranjar a articulação no meio-campo, as jogadas, não é jogar bola no Barros, é para o Barros. Que centroavante! Se nós conseguirmos corrigir esses problemas, que o Edilson volte logo, Bolanhos também, para ser este companheiro do Luan, que Everton entre no lugar de Pedro Rocha, né? Fazer agora o lado esquerdo funcionar e o lado direito com a volta do Edilson, quando
o Léo Moura estiver bem, porque hoje esteve muito mal. Nem as suas infiltrações pelo meio funcionaram. Então é isso que eu digo. Queremos o Grêmio da metade do segundo tempo em diante. Precisamos resolver esses problemas. E seremos candidato a título sempre. Temos que aproveitar, né, a sequência do nosso pentacampeonato da Copa do Brasil, porque senão corremos o risco, não queremos correr o risco e não podemos o ano que vem estar jogando preliminar, porque a Copa do Brasil começou hoje. Antes era preliminar, onde joga macacada, Série B, Série C e puta que lhes pariu. É isso aí, dale Grêmio!